Olá pessoal, hoje falaremos sobre hábitos e disciplina, sobre o viés da nossa condição neuronal. Por que querer nem sempre é poder, né? Por que o ser humano falha tanto na sua força de vontade? A resposta é que não falhamos tanto assim. A mente é uma máquina perfeita. O bom uso dela pode ser a chave para a mudança profunda na vida de todos nós. A falha é pensar que não podemos mudar. Quem assistiu os vídeos de Mindset já pensou bastante nisso, né? Já conversou bastante sobre esse assunto. E agora vamos entender como o nosso cérebro funciona para operar essas mudanças que a gente deseja. A neurociência avançou demais nos últimos anos e trouxe conhecimentos preciosos para lidarmos com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E hoje eu vou resumir para vocês alguns desses conceitos. Para iniciar esse assunto, eu vou trazer rapidamente um livro que se chama Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele ganhou o Nobel de Economia em 2002 com um trabalho sobre o processo de tomada de decisão. Vamos ver esse livro na semana que vem com mais profundidade, mas já queria introduzir um pouquinho o conceito básico. Ele explica que o nosso cérebro responde de duas formas, uma rápida e outra devagar. Um exemplo que ele dá bem simples. Quanto é 2 mais 2? O seu cérebro não precisou de nenhum esforço para responder, certo? Foi rápido. Agora me diz quanto é 17 vezes 24. Você vai saber responder, mas vai precisar de processos mentais bem mais elaborados, né? Vai depender de um esforço, de um foco, vai gastar sua energia, vai ser mais devagar. Nossa mente é perfeita e esse equilíbrio é muito importante para a nossa sobrevivência, porque a nossa mente fritaria se a gente tivesse que decidir tudo o tempo todo. Imagina decidir cada situação da vida. Acordei, levanto do lado direito ou esquerdo da cama. Com qual pé? Como eu me equilibro para não cair? Os bebês estão construindo esses hábitos agora, né? Para eles essa atividade não é tão simples, nem automática. A automatização de processos é uma das grandes habilidades do nosso cérebro. Precisamos entender esse sistema para não deixar esse sistema rápido fazer o trabalho quando deveria ser devagar e vice-versa. Para ver como esses dois mecanismos funcionam, eu vou mostrar para vocês o livro da Kelly McGonigal, Os Desafios à Força de Vontade. Ela é uma professora premiada de Stanford, PhD em Psicologia, e é especialista em força de vontade. Olha que maravilhosa a dedicatória dela na primeira página do livro. Esse livro é dedicado a todo aquele que alguma vez lutou contra a tentação, o vício, a procrastinação ou a motivação, ou seja, a todos nós. Ela começa o livro explicando o que já sabemos, né? Que a nossa força de vontade, a nossa capacidade de controlar nossos impulsos, nossa atenção, nossos desejos, vai influenciar diretamente nossos relacionamentos, nossa saúde, né? A nossa situação financeira e tudo mais. E apesar de tão importante para nós, seguimos com dificuldade de lidar com a tal força de vontade. Kelly explica que a força de vontade, ela tem a ver com 3 poderes: o eu vou, o eu não vou e o eu quero. O eu vou e o eu não vou são os 2 lados do autocontrole. Por exemplo, eu vou fazer exercícios, eu vou ler um livro completo, eu vou beber mais água. Ou eu não vou tomar Coca-Cola, eu não vou fumar, eu não vou beber. Mas a força de vontade conta também com o eu quero, que ele é responsável por nos lembrar do que a gente realmente quer. Porque o que queremos de verdade é ter saúde, é manter nosso equilíbrio, economizar. E a chave para a força de vontade está no desenvolvimento do córtex pré-frontal, como a gente vai ver nesse livro. O córtex pré-frontal é um bloco de território neural que fica bem atrás dos nossos olhos, aqui ó, atrás da nossa testa. E ela explica que essa é a chave para o nosso autocontrole. Essa área, tanto nos humanos quanto nos animais, é responsável pelo autocontrole primário. É a ferramenta que nos faz agir quando é mais difícil, quando temos uma parte do nosso instinto querendo algo diferente. Por exemplo, sair para fazer exercício quando a vontade maior é de ficar na cama. Nessa hora, o córtex pré-frontal é acionado para ajudar na tarefa decisória. Muitas vezes ele ganha e o eu vou me exercitar prevalece, e em outras vezes ele perde. Nós fomos programados para economizar e armazenar energia. Por isso, tendemos a deixar tudo para depois e preferimos comer jogados no sofá.
Mas o nosso cérebro, perfeito como é, tem essa região que supera o nosso instinto básico e nos faz agir. Sair para caçar, mesmo correndo perigo, mesmo quando gostaríamos de ficar deitados na caverna protegidos. E é o córtex pré-frontal que faz esse trabalho mais difícil. Veja essa imagem do livro. A Kelly explica que o córtex pré-frontal não é um bloco único. Ele é separado em 3 partes. No lado superior esquerdo, o poder do eu vou, que te ajuda a seguir em frente quando o trabalho é chato, difícil ou quando você está cansado. E no lado superior direito, o eu não vou, que te impede de seguir cada instinto ou desejo. Ele te livra de roubar, de trair, de gastar todo o seu dinheiro. É ele que não te deixa ler mensagens no celular enquanto dirige. Essas 2 partes atuam sobre o que nós fazemos. E o poder do eu quero, que fica no centro, abaixo dessas 2 partes superiores, comanda o que queremos de verdade, nossos objetivos maiores de realização. Mas você deve estar se perguntando, por que eu devo saber sobre essas 3 partes do cérebro? Porque está aí a chave para você usar essa programação a seu favor. O eu quero tem a capacidade de influenciar outros poderes. Portanto, sempre que seu córtex pré-frontal estiver sofrendo na área do eu vou, de tomar uma ação, ou do eu não vou, de segurar um instinto, você vai ter que dar munição para o eu quero, para turbinar o sistema de força de vontade e superar o instinto primário. Aqui, como no Mindset, a chave é a observação consciente. Você deve perceber qual força você precisa acionar para superar a reação imediata. O autocontrole é aprimorado com a autoconsciência. Nossos instintos nos levam a reter e economizar energia, procriar e defender nosso grupo. Ou seja, nós somos máquinas programadas para otimizar a preguiça, comer o máximo que a gente puder, pensar bastante em sexo e ser violento quando a gente se sente ameaçado. Viu como a gente já desenvolveu o nosso autocontrole? E quanto benefício existe em fortalecer o nosso córtex pré-frontal? Boa parte do que você pode fazer pela sua força de vontade tem a ver com o aspecto físico. Essa pausa para pensar devagar, como o Daniel Kahneman explica, cansa. A gente tem um limite de concentração e de esforço. Nós podemos e devemos fortalecer por meio de exercícios o nosso poder, do eu vou, da motivação, do eu não vou, de segurar os nossos instintos, e do eu quero, de ter sólido o que realmente você quer. Descobriram que a meditação e exercício físico aumenta a massa mesmo física do nosso córtex pré-frontal, que funciona como um músculo. Métodos como ter uma lista dos seus objetivos também é uma forma de aumentar o seu poder de força de vontade, mas isso a gente vai ver semana que vem. Vamos ver agora com outro autor, outra parte do nosso cérebro que também influencia muito o nosso comportamento. Com o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, vamos ver como um hábito se constrói e como podemos modificá-lo. Vamos usar a nossa força de vontade com eficiência e propósito para a gente modificar os nossos hábitos. O livro começa mostrando os dados de uma pesquisa que o MIT fez em 1990 com ratos. Eles mediram a atividade cerebral dos ratos durante uma atividade, que era assim. Ao escutar um clique, uma porta se abria para um corredor em forma de T. E em uma das pontas do T tinha um chocolate. Nas primeiras vezes que os ratinhos passavam pelo corredor, eles cheiravam a parede, observavam o caminho, iam e voltavam. Alguns erravam o lado do T antes de pegar o chocolate. E a atividade cerebral deles era intensa a todo momento. Depois de várias repetições, os ratinhos já não erravam mais o caminho e nem se distraíam no percurso. Eles iam direto para o chocolate. E o mais interessante é que a atividade cerebral desses ratinhos era intensa apenas no início do percurso e no final, mas durante a caminhada até o objetivo, era como se o cérebro deles entrasse em modo de stand-by. Olha as imagens que mostram a diferença da atividade cerebral durante os 2 momentos. Eles consideram o clique como uma deixa para iniciar o hábito. A primeira sessão é atravessar o corredor, a segunda sessão é a curva do T e o chocolate é o objetivo final alcançado, a recompensa. Esse processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como chunking, agrupamento, e na raiz de como os hábitos se formam.
Há dezenas, se não centenas de blocos comportamentais dos quais dependemos todos os dias. Esse experimento é muito importante porque ele mostra que existem blocos de ações que desempenhamos sem que a nossa atividade consciente esteja presente. Uma vez que entramos no transe de um hábito, nosso julgamento é desligado. Seguimos uma rotina estabelecida e podemos, por exemplo, escovar o dente com hipoglós, se o hipoglós estiver no pote de pasta de dente. A atividade cerebral é intensa no início e no final, para que os nossos hábitos se adaptem a essas novas condições. No exemplo do hipoglós, depois de algumas vezes não tendo a recompensa desejada, o nosso cérebro vai recalcular essa rotina. E se persistir no engano muitas vezes, você vai acabar desenvolvendo a sensação automática de ter medo de comer hipoglós quando for escovar o dente. Esse processo de automatização é a chave para mudar nossa rotina. Nosso cérebro é muito eficiente. Então, nesse momento decisório da deixa, esse início, a gente tem uma atividade cerebral para nos dar a oportunidade de decidir ir rápido, entrar no loop da rotina automática, ou pensar melhor e ir devagar e acionar a nossa força de vontade. A chave para usar essa condição a nosso favor é construir novas automatizações. Entrar em transes de rotinas excelentes. Imagina você adquirir um hábito importante para sua vida ou deixar de fazer algo que te atrapalha, como fazer exercício, se alimentar, meditar. E o melhor de tudo é conquistar sua qualidade de vida e torná-la um hábito, construído de forma que a disciplina seja algo muito natural para você. E é isso que esse livro ensina e eu vou resumir para você. Os gânglios basais são um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe que fica na parte mais profunda do nosso cérebro, onde o cérebro encontra com a coluna. São estruturas primitivas que controlam nossos comportamentos automáticos, como respirar e engolir. Por muito tempo, os cientistas só se interessavam pelos gânglios basais porque viam relação com as doenças degenerativas, como o mal de Parkinson. Mas hoje, depois de muitas pesquisas, como as do ratinho do MIT, os cientistas afirmam que sabem como os hábitos se formam e conhecem os mecanismos para modificá-los, que é o que mais importa. Charles explica o que é o loop do hábito. Em teoria é tão simples que não vai ter quem não entenda. Mas presta muita atenção porque o sucesso desse aprendizado vai ser você conseguir identificar as partes do seu loop. Todo hábito é construído com 3 partes: a deixa, a rotina e a recompensa. A deixa é o que desperta o hábito. Pode ser uma hora específica do dia, uma sensação, uma resposta a um estímulo vindo de alguém. A rotina é o próprio hábito: escovar os dentes ao acordar, tomar café depois do almoço, comer um doce no final da tarde, fumar e por aí vai. A recompensa é o que você deseja no final do hábito: sensação de limpeza, uma energia extra para trabalhar, aliviar a tensão e por aí vai. Para mudar um hábito, você precisa ser um cientista da sua pessoa. Isso mesmo. Lembra que eu falo de gestão baseada em dados? Para modificar um hábito, sugiro que você considere criar uma planilha ou um documento para te ajudar nessa missão. Os passos para mudar um hábito são: 1. Identifique a rotina. 2. Experimente com recompensas. 3. Isole a deixa. 4. Tenha um plano. Agora nós vamos ver cada um desses passos. 1. Identifique a rotina. Para modificar um hábito, você precisa identificar os 3 componentes do loop do seu hábito. Mas essa tarefa não é tão óbvia assim. A rotina é a parte mais fácil, basta você descrever o hábito. Por exemplo, todo dia eu juro que eu não vou comer doce, mas vai chegando o final da tarde e eu desço e vou até a cafeteria comer um cookie. Não sabemos a deixa, o que desperta essa vontade, mas sabemos que a rotina é sair de tarde para comer um cookie. E a recompensa também não temos certeza. A partir da rotina, temos uma base para testar até acertar qual é a recompensa real que motiva essa rotina. E começamos o passo número 2. 2. Experimente com recompensas. Agora começa a ficar divertida a atividade científica. Todo dia que esse hábito iniciar, ou seja, que a deixa acionar o seu modo automático, teste recompensas diferentes. Pense em 4 ou 5 rotinas diferentes para você implementar e analise depois quais delas refletem a recompensa que você deseja. Vou explicar melhor. Usando o exemplo do cookie, a recompensa pode ser uma carga de açúcar.
Mas pode ser também dar um tempinho no trabalho. Pode ser fome mesmo ou vontade divergente. Então você vai ter que testar. Cada dia você vai fazer uma experiência. No primeiro dia, ao invés de comer um cookie, você come uma maçã. No segundo dia, você não come nada, só para de trabalhar, sai um pouco do ambiente, faz alguma coisa que você gosta e volta ao trabalho. No terceiro dia, você não sai, mas come uma torta que seja tão doce quanto o cookie. No quarto dia, você sai para conversar com alguém e depois volta. No final de cada dia, de cada rotina, você deve analisar os resultados da seguinte maneira. Assim que você chegar, anote 3 palavras que vierem à sua mente sem filtro. Isso vai te ajudar a reconhecer os padrões e forçar uma consciência sobre os seus pensamentos e sentimentos. Depois, você deve se perguntar se aquele impulso pelo cookie permanece. Charles Duhigg indica no livro colocar um despertador para 15 minutos. E se depois de comer a sua torta, bem doce, a vontade de sair para comer um cookie permanecer, talvez o açúcar não seja recompensa. Só testando você saberá. Cigarros, cookies, cafés, muitas vezes são recompensas diferentes para o mesmo desejo, que é aliviar um pouco o nosso cérebro de um excesso de concentração. Vamos seguir. Depois de achar a recompensa que desejamos de fato, por trás da nossa rotina, precisamos isolar a deixa. 3. Isole a deixa. Descobrir o que motiva esse comportamento é muito difícil, porque no momento em que o loop é acionado, a gente está recebendo muitos estímulos. Então é difícil identificar qual deles realmente desencadeia a rotina, qual é a deixa. Tem uma dica muito boa nesse livro que mostra que os estudos identificaram que as deixas habituais se encaixam em 5 categorias: lugar, hora, estado emocional, outras pessoas e ação imediatamente anterior. O Charles colocou no livro suas anotações particulares para a gente ter um exemplo real, e ele usou esse exemplo dos cookies. Ele colocou na sua planilha todas as informações e descobriu que era o horário que desencadeava a sua vontade de comer. E ele já tinha visto, na etapa anterior, que a recompensa era sair um pouco do trabalho. Pronto, assim ele reconheceu as 3 partes do loop e o próximo passo é ter um plano. Mas antes de finalizar esse vídeo e chegar na última parte, eu vou contar para vocês a minha experiência com uma das minhas mudanças de hábito. Eu ficava muito doente, eu estava sempre resfriada, eu demorava muito para sarar, eu emendava uma gripe na outra o tempo todo. E uma fisioterapeuta me disse que ela tinha certeza que o problema era o volume de leite que eu tomava. Não é força de expressão, eu tomava mais de 1 litro de leite por dia. Eu comprava 8 caixas de leite integral por semana e às vezes faltava. Mas agora, diante de ter que deixar esse hábito, conscientemente, que eu criei desde criança, eu não me sentia com a menor força de vontade para parar de tomar leite. Eu quase que preferia ficar doente, sabe? Mas eu decidi, antes de dar por perdido, eu recorri a essa forma. Confesso que eu não fiz uma planilha, eu só fiz anotações soltas. Mas eu comecei a ficar de olho na deixa e a testar as recompensas. E percebi que no meu caso, eram vários casos. Na deixa, de manhã, assim que eu acordava, a recompensa de tomar leite era fome. Então eu consegui substituir por um pãozinho com café. E pouco tempo, essa parte do dia era mais fácil. Mas no meio da manhã, eu já estava precisando tomar mais um copinho de leite. E eu não conseguia resistir. Você não acredita que eu resolvi essa recompensa com água. Eu descobri que eu sentia sede e o meu cérebro já ligava o loop de tomar leite para resolver essa demanda. De tarde, a mesma coisa. Começava a ficar insuportável a vontade de tomar leite e foi a água que me ajudou. Já a outra deixa, que era no final do dia, a recompensa era uma alimentação rápida, sem maior esforço. E essa recompensa continua sendo difícil de substituir. Eu ainda não consegui criar um plano bom para trocar esse mau hábito por uma coisa boa. Mas tudo bem, eu sei que a hora que eu quiser eu posso mudar isso. Eu já conheço as partes do meu loop do leite e para resolver eu preciso apenas de um plano. Chegamos à 4ª etapa, tenha um plano.
Os psicólogos, os cientistas, até os religiosos concordam que ter um plano definido com uma intenção de implementação é fundamental para que você seja capaz de realizar seus objetivos. Reconhecendo seus hábitos, suas rotinas automáticas, você vai poder traçar planos mais eficientes para que uma mudança real aconteça. Mas sobre traçar planos, nós vamos conversar no próximo vídeo.